A paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nesta noite. Sou muito feliz e agradecido a Deus pelo carinho da Embaixadores de Cristo para comigo e para com o trabalho missionário. Eu creio que os irmãos não têm um envolvimento apenas com o trabalho indígena, mas com outras missões e outros missionários também. Então isso é muito bom e está nos planos, nos projetos de Deus, missões, irmos e fazermos a obra do Senhor. Sabemos que não é fácil, sabemos que há dificuldades, há empecilhos, há muitos obstáculos para fazermos, mas quando Deus está na frente, quando Deus está no comando, quando Deus chama, é o Deus que está presente com cada um daqueles que sai anunciando a palavra do Senhor. Estou aqui no estado de São Paulo desde o dia 10. No domingo passado estive no bairro de Guaianazes de São Paulo, estive num outro bairro chamado Jardim Etelvina e estive em outra igreja em São Miguel Paulista. Foram igrejas que eu conheci lá no seminário teológico, Faculdade Teológica Batista, e alguns alunos me chamaram e eu estive nessas igrejas nesses dias passados aí. E hoje estou aqui, muito feliz mesmo por essa oportunidade. Trago saudações da minha esposa, da minha filha, do meu filho que mora aqui, mora em São Paulo. Já estive com ele e graças a Deus até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu não canso de dizer que eu sou feliz por ser missionário. Há 28 anos Deus me chamou para o trabalho missionário e há 21 anos estou envolvido na evangelização dos povos indígenas. Não é uma evangelização rápida como acontece aqui na cidade, não é? Você vai num bairro, você vai numa cidade, faz um mutirão, faz um evangelismo, faz uma ação social e logo, logo você tem pessoas que se convertem e depois de 3, 4, no máximo 6 meses já vão para o batismo. Na aldeia não é assim. Eu estou na aldeia que o trabalho é muito lento e a dinâmica de cultos não é como a dinâmica daqui, aquelas coisas categóricas de horário que temos que estar no horário. As reuniões são muito espontâneas e eles não entendem muito uma mensagem de 40 minutos, 1 hora eu pregando, eles não absorvem o que eu estou dizendo. A mentalidade deles, a parte intelectual deles é muito fraquinha, muito baixinha, eles não absorvem muito essa questão teológica. Então a gente faz mais os cultos com eles cantando. Eles absorvem mais o cântico do que a pregação. A gente reúne em 40 minutos, 50 no máximo, a gente faz um período de louvor, e aquilo a gente pensa que não faz efeito, mas eles guardam aquelas palavras no coração e a gente tenta ao máximo estar falando na língua, cantando na língua deles. E assim tem acontecido. E Deus tem feito grandes coisas naquele local. E eu sou muito feliz por isso. Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos. Em Êxodo, é uma passagem que tem falado muito ao meu coração esses tempos para cá. Êxodo, o chamado de um homem chamado Moisés. Moisés foi um instrumento de Deus para libertar um povo. Moisés foi um grande missionário de Deus para libertar um povo, como nós cantamos aqui. Passando pelo deserto, cantando e dançando, né, Ju? Cantando e dançando. Assim, aquele povo passou. A história nos conta que eram cerca de 1 milhão de pessoas por aí, que saiu do Egito, rumo a Jerusalém, rumo à terra prometida. E não foi fácil para o missionário Moisés tirar aquele povo todo dali, tirar todo o povo e passar pelo deserto, como nós cantamos aqui. A música falou bem, falou a letra
totalmente bíblica que nós cantamos há pouco, falando sobre o deserto, o povo passando pelo deserto e comparando conosco hoje, passando por esse deserto da vida também. E Êxodo capítulo 3, tudo se inicia aqui. Capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos que nos diz: Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para o lado oposto do deserto, chegando a Horebe, o monte de Deus. E o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo, numa sarça. Moisés olhou e viu que a sarça estava em chama, mas a sarça não se consumia. Então disse: vou me aproximar para ver essa coisa espantosa. Por que a sarça não se consome, ou não se queima em algumas traduções? E vendo o Senhor que ele se aproximava para ver, chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. E ele respondeu: estou aqui, ou eis-me aqui. E Deus prosseguiu: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: tenho visto a opressão do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, conheço os seus sofrimentos. Eu desci para livrá-lo dos egípcios, para levá-lo para uma terra que é uma terra boa, espaçosa, uma terra que dá leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perezeu, do Eveu e do Jebuseu. O clamor dos israelitas chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. E agora, portanto, vai, eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os israelitas. Então Moisés disse: ah, Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus lhe respondeu: certamente serei contigo. Amém? Certamente serei contigo. Meus irmãos, Moisés, como Moisés surge, como Moisés aparece na história, não é? Eu sempre tenho meditado sobre essa questão missionária, biblicamente falando. Não é porque eu seja missionário, mas a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela está falando de missões. É uma Bíblia inteiramente missionária, essa que nós temos. Desde que começou essa história do homem na terra, da criação, da formação do homem, Deus tem um plano missionário. Deus tem um plano missionário, eu tenho falado várias vezes, e essa vez eu vou falar mais ainda, porque as nações precisam ouvir a mensagem de Deus, precisam ouvir a mensagem do Evangelho. As nações, muitas estão perecendo, muitos estão morrendo, sem o conhecimento de Deus. Mas Deus é culpado do que está acontecendo? Tudo de mal que está acontecendo no mundo, será que Deus é culpado? Eu creio que não. Eu creio que nós, como igreja, temos parte nessa culpa dos povos partirem para a eternidade sem ouvir Deus e sem terem o conhecimento da palavra. As nações estão perecendo, os povos estão perecendo. Deus já sabia muito bem disso. Deus, ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele sabe de todas as coisas.
Quando Deus criou o homem, eu vou dizer como é que Moisés chegou aqui. Quando Deus forma o Adão e dá uma palavra para ele, quando Deus forma, disse: crescei, multiplicai e enchei a terra. E vem falando que o enchimento não era só de gente, de pessoas, de gerar e gerar e gerar e gerar, mas de encher a terra do conhecimento, da glória, das maravilhas de Deus. De Gênesis, patriarcas, profetas, os salmistas, Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, toda ela tem uma palavra de Gênesis, Apocalipse, uma palavra missionária. Mas nós sabemos que no decorrer do tempo, a igreja perde a certa visão do propósito dela aqui na terra. O propósito da igreja, o propósito de nós, o propósito do missionário, da igreja, é proclamar, anunciar, falar, levar as boas novas. Adão foi um homem, até um certo momento, obediente à palavra de Deus em multiplicar e encher a terra. Mas ele fracassou no que Deus falou, no que Deus pediu. Mas Deus nunca desiste dos seus planos, dos seus projetos para com o homem. Deus nunca desiste. Depois de muitos anos na história, Deus pelejando, a gente pensa que de um capítulo para o outro foi de um dia após o outro. Não. Demorou anos de um capítulo para o outro, como do capítulo 2, capítulo 3, que relata a queda de Adão. Do capítulo 3 ao capítulo 7, anos e mais anos se passaram. Mas Deus nunca esqueceu da sua criação. Deus nunca esqueceu do homem. E chama outro agora e dá o mesmo mandamento. Na sua Bíblia, no capítulo 7 de Gênesis e no capítulo 9, vem novamente a voz de Deus ressoando aos ouvidos de Noé, dizendo: Noé, entra na arca, porque tenho visto que tu és um homem justo diante de mim e diante desta geração. Noé, a história nos conta que ele fez um barco muito grande e anunciava uma grande chuva, um grande dilúvio. Poucos acreditaram, mas aqueles que acreditaram foram salvos daquilo que ele havia pregado e falado. Noé foi um homem justo, íntegro diante de Deus e na sua missão. Falhou como os demais. Não existe o ser humano uma criação perfeita, porque o pecado trouxe a imperfeição. Não existe. Noé passou suas dificuldades, se embriagou um dia, tomou muito vinho, se embriagou e foi abusado pelo seu próprio filho, viu a sua nudez. A Bíblia nos diz isso, que os filhos de Noé viram a sua nudez. Isso quer dizer, no original, tiveram relação com ele. Terrível isso, não é? Então isso já veio a desestruturar os planos que Deus tinha para a família de Noé em missões. Noé foi justo, mas os seus filhos já começaram com esse ato de abusar do seu próprio pai, já começaram a desobedecer a Deus. E eles chegaram ao ponto, a descendência de Noé, de dizer que não queriam saber de gente, que não queriam saber dos povos, que não queriam saber de missões, que não queriam saber disso, eles não queriam de forma alguma. Está escrito aqui em Êxodo, capítulo 4, aqui está escrito o que eles disseram para Deus. Mas Deus, ele tem esse propósito. Deus tem um propósito. Quando Noé cumpriu, seus filhos não cumpriram, aí Deus chama outro, que está em Gênesis capítulo 12 de Gênesis. Fala de quem? Sai da tua terra, do meio da tua parentela,
e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra, todos os povos da terra, Deus tem um plano para alcançar com a sua palavra, através dos seus filhos, através dos seus escolhidos, dos seus missionários. Abraão foi um homem que até hoje a história nos diz que é o nosso pai da fé. Abraão foi um homem justo, Abraão foi um homem íntegro, mas ele se foi. Mas geralmente a descendência não. Na história dos patriarcas, quando lá em Gênesis capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, vem falando, e no capítulo 11 chega aquela história da Babel. Capítulo 11 de Gênesis, eu quero só ler esse versículo bem rapidamente. O 11:3 diz, esses aqui, voltando um pouco do que falei, são os descendentes de Noé. E disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhe servirão de pedras e os betume de argamassa. E disseram, vamos edificar uma cidade para nós, com uma torre cujo topo toque no céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Vejam que esses homens intentaram e quiseram e falaram, nós não queremos invadir os povos, nós não queremos nos espalhar pela face da terra. Nunca foi propósito de Deus a igreja marcar passo no tempo e no espaço. Nunca foi propósito de Deus a igreja estagnar, ficar marcando passo. É uma linguagem militar onde você fica marchando no mesmo lugar e marcando passo. Então, a igreja não foi chamada para isso. O que Deus faz? Deus confunde as línguas, Deus confunde aqueles que queriam fazer uma própria cidade, um nome bem grande para que todos conhecessem, mas eles não queriam saber de se espalhar pela face da terra. Mas o propósito de Deus é que a igreja se espalhe, que a igreja cumpra o seu chamado. A descendência de Abraão não quis, e Deus sempre lutando, foi quando chegou até o Moisés. De tanta desobediência, o povo foi levado cativo, o povo foi levado para o Egito. A geração daquela época foi levada para o Egito. E lá eles estavam, como nos diz o texto que lemos, estavam oprimidos, sofrendo, debaixo do jugo do inimigo das almas. Porque estavam sem o alcance, mas Deus não desiste de sua criação. Deus chama o Moisés e diz, vai porque eu serei contigo. Meus irmãos, para Moisés não foi fácil. Moisés enfrentou dificuldades. Moisés enfrentou perseguições. Moisés enfrentou acusações. Moisés enfrentou invejas. Moisés enfrentou ciúmes. Moisés enfrentou calúnias. Moisés chegou ao ponto de dizer, risca o meu nome do livro da vida. Porque ele não aguentava a pressão que muitas vezes em missões o missionário passa. Mas Deus, quando Ele chama, Ele capacita e Ele dá a direção. Moisés cumpriu, Moisés foi, ele já era debilitado mentalmente, ele dizia que não podia. Moisés teve 3 etapas na vida dele. Pensava que era alguém quando matou um egípcio. Depois ele, diante de Deus, diz, eu não sou ninguém, quem sou eu? Foi a etapa que ele estava vivendo. Aí a história nos diz que ele viveu 120 anos. Cada 40 anos ele viveu uma etapa de sua vida. 40 anos que ele pensava que era o grandão, o grande, tal, o justiceiro, e matou um egípcio, como nos diz a história. E quando Deus o chama, ele estava vivendo os seus 40 anos de dizendo que não era ninguém, que não podia, como seria, se ele não tinha nem como falar, não falava bem. E o Senhor disse para ele,
eu serei contigo. Meus irmãos, quando Deus chama uma igreja para missões, Deus é com esta igreja. E eu creio que Deus é com embaixadores de Cristo. Eu não estou aqui à toa, não estou aqui apenas por um programa missionário anualmente que venho aqui. Mas Deus tem um propósito com vocês. Através de vocês nós já temos ido em vários lugares. Através dessa igreja, o Dr. Lucas foi até a aldeia. Ele conheceu, ele viu o sofrimento que aquele povo vive. E poucos são os missionários. Lá ele presenciou poucos missionários, porque muitos dizem, eu não tenho condição, eu não posso ir. Meus irmãos, mas se nós não pudermos ir, Deus vai fazer alguma coisa, nem que tenha que, como nos diz a palavra, remover as pedras para falar, mas a palavra de Deus, ela será cumprida, a palavra de Deus será pregada por todo mundo. Bom será se for pela igreja, bom será se for pelos povos, Deus eu creio. Irmãos, enquanto esta palavra não for pregada por todo mundo, por todas as aldeias, as tribos do Brasil, são cerca de 1 milhão de índios. Mais de 75% de índios nunca ouviram falar de Jesus. Estão morrendo. Eu tive a oportunidade neste ano de fazer algumas viagens missionárias, além da minha viagem, além da minha aldeia que eu trabalho. Eu fui até São Gabriel da Cachoeira, eu fui no alto do rio Solimões, no Amazonas. Porque o meu propósito não é só alcançar a pré-amazônica que começa na região do Maranhão, no sul do Maranhão, já próximo do Tocantins e do Pará. Mas o meu propósito, ainda sou novo e vou alcançar, tenho o plano de alcançar do Acre ao Maranhão. Quero fechar essa parte norte do Brasil pregando a palavra de Deus. E eu tenho visto o sofrimento que o povo indígena está passando. O Parque do Xingu é um inferno. E lá eles fecharam as portas, existem portões, de uma maneira, falando figurativa, portões de ferros, que não pode entrar a palavra, não pode entrar missionário católico e nem indígena. Não pode entrar. E o alcoolismo chegou, o crack chegou no Parque do Xingu. E é triste, São Gabriel da Cachoeira, uma cidade povoada por índios. 30% dos habitantes de São Gabriel da Cachoeira são índios da população. E nós precisamos orar por esta cidade. O povo está passando por opressão e precisa de palavras, precisa de intercessão. Meus queridos, eu não trago boas notícias de lá. 60 jovens que poderiam estar pregando a palavra de Deus, indígenas, estão tirando a vida. 60 índios, a média pesquisa feita pelo IBGE da própria cidade, estive lá e estive averiguando a verdade certa. 60 jovens têm morrido de suicídio em São Gabriel da Cachoeira, e é motivo da Embaixadores de Cristo estar orando por esse povo. É entre 12 e 25 anos, jovenzinhos que estão começando a vida, entram em depressão e dão cabo à sua vida. O povo está oprimido. Deus quer levantar Moisés. Deus quer levantar pessoas que possam fazer uma diferença. E onde eu estou, pela graça de Deus, da minha limitação, tenho feito uma diferença. Nunca na história dos índios Guajajaras tinha acontecido um acampamento espiritual. Eu participei com outros pastores que já estão lá, mas numa região bem distante da minha, mas que estão entre os Guajajaras. Nós nos reunimos e fizemos um congresso, reunimos cerca de 30 aldeias em uma aldeia só chamada Colônia. E lá estávamos com 700 índios louvando e glorificando o nome de Deus. E lá fizemos 3 dias de festa na aldeia Colônia. Com a presença, foi um grupo musical de Teresina, levei esse pessoal no meu carro e fomos para lá, ficamos cantando. Como eu lhe disse, a dinâmica deles de culto é mais cântico do que palavra. E cantamos, começávamos de manhã, tinha uma disciplina de horário, de acordar cedo e podermos
começaram a programação, gincanas, eles corriam e tinha gincana dentro do rio. Foi algo bem dinâmico. Mas o bom disso é que no final foi feito o convite, o apelo para aqueles que estavam desviados, que foi feito no meio de aldeias que já estão sendo evangelizadas há mais de 30 anos. Quando fizemos o apelo, 120 índios se ajoelharam e pediram que queriam Jesus no coração. Meus irmãos, isso é fantástico. Isso é inédito para nós lá naquela região. Eu nunca tinha visto na minha vida 700 índios cantando e glorificando o nome de Deus, e no final 120 recebendo Jesus como Salvador. Voltaram para suas aldeias para pregar o Evangelho. Eu não tenho condições de estar pregando em uma aldeia, em outra aldeia, em outra aldeia, em outra aldeia. Eu fico numa aldeia. Minha família mora em Teresina, minha esposa mora em Teresina, tenho minha filha que estuda, ainda não dependem de mim, eu não posso ficar direto. Eu passo dias, 10, 12, 15 dias na aldeia e volto, fico 10 dias com minha esposa e fico nesse vai e volta, até que minha filha complete daqui uns 8 anos a sua idade de adulta e eu posso ir mais junto com minha esposa para o trabalho. Mas eu tenho dedicado e tenho visto que a minha luta, que o meu dia a dia não tem sido em vão. Há um mês atrás eu vi esses 120 índios com os meus olhos, no meio da poeira, eles pulando, cantando e dizendo: eu quero Jesus no meu coração. Eu sou feliz porque vocês oram por mim. Esta igreja tem me ajudado, me ajudou na campanha passada. Todos os anos agora a gente está fazendo festa para ele. Eu tive aqui no ano passado e falei de uma necessidade. Eu já tinha alcançado para comprar, fazer um churrasco, alcancei o alvo. Depois eu vim para aqui, falei sobre brinquedos. Foi muito além do que eu imaginei, porque Deus está no negócio. Deus está na obra. Eu nunca jamais poderia chegar em uma aldeia e bancar um churrasco com 4, 5 bois, mais farinha e índio ficar comendo lá 4, 5 dias. Eu não posso, mas por trás de mim tem uma igreja poderosa que pode. Existe um povo que pode. Eu estou pregando, eu não trabalho fora. Meu trabalho é resgatar estas vidas, ser um Moisés nas aldeias. Mas Deus, pela sua infinita graça, tem me sustentado, irmãos. Tem muitas vezes mês difícil, mas Deus tem me sustentado. O Deus que me chamou é o Deus que vai estar comigo. Tenho passado dificuldades na aldeia, calúnias, acusações, invejas, ciúmes eu tenho passado, mas eu não vou desistir do meu chamado, porque foi Deus que me chamou. Eu tenho perdido bênçãos de Deus por causa de calúnia, mas foi Deus que me chamou. Eu vou ficar até o resto da minha vida pregando o Evangelho, o reino de Deus, Satanás. Eu vou, porque Deus me chamou, porque existe um povo que está oprimido, existe um povo que está morrendo nas aldeias sem o conhecimento de Deus. O infanticídio que eu mostrei aqui, um filme seríssimo. Hoje até o irmão Joaquim falou: você vai passar esse filme? Eu disse: não vou passar não. Só foi uma vez, aquele que matam as crianças. Continua, mas eu trago uma boa notícia. Passou no Congresso há um mês atrás, a lei foi aprovada para que o governo venha intervir. Eu fiquei 10 anos peregrinando nas igrejas do Brasil, pedindo intercessão. Eu quero dizer, você que lembra daquele filme da matança das crianças, que passei há 3 anos aqui, a situação mudou de uma forma legal, de uma forma do país. O governo vai intervir e não vai permitir mais que os índios matem suas crianças, mas que a saúde cuide das crianças que nascem com defeito físico. Meus irmãos, Deus é com o missionário, Deus é com aqueles que tem a palavra, porque ela não pode parar. Deus chamou muitos missionários no passado para estar pregando para os indígenas, e Deus tem confiado esta palavra no meu coração. Moisés foi um homem justo diante de Deus, mas a palavra vem dizendo que gerações e gerações sempre vem marcando passos. Nos Salmos, Deus vem chamando pessoas, vem levantando pessoas para poder pregar o Evangelho, para poder levar a mensagem do Senhor.
a mensagem do Senhor. Deus chama, depois de muitos anos, a nação vivendo totalmente fora dos planos de Deus. Já nos profetas, Deus levanta um homem chamado Isaías. E o capítulo 1 ao capítulo 8 vem falando desse chamado. E lá diz: tenho visto a aflição do meu povo e tenho visto como eles estão andando. Eu desci e agora quero falar: a quem enviarei e quem há de ir por mim? Isaías prontamente disse o quê? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi um missionário radical, chegou ao ponto de pregar nu. Ele pregou despido para a sua nação, ele saía nas ruas como nasceu, dizendo que a situação do povo era aquela: o povo estava despido diante de Deus, estava nu diante de Deus e precisava ter vestimentas celestiais, vestimentas espirituais. Deus não desiste do seu povo. E veio chamar Joel, veio chamar Naum, veio chamar Obadias, veio chamar Amós, veio chamar tantos homens, porque Deus não desiste de sua criação. Deus não desiste daquele homem que Ele criou. Deus não desiste e vem chamando pessoas. Os profetas cumpriram a palavra até Malaquias. Deus levanta agora um grande homem chamado João Batista, e ele chega e diz: arrependei-vos, raça de víboras. Porque o povo estava distante de Deus, mas ele nunca deixou a sua criação sozinha. No decorrer da história, ele vem levantando homens. E João Batista foi o último desses que ele veio chamando. E depois de João Batista, ele mesmo disse: eu não sou digno de desatar a sandália desses que vêm. Esse daí tirará o pecado do mundo. Aí Jesus entra no cenário, o próprio Deus encarnado, o próprio Deus no seu Filho. E Jesus vem e chega e diz: quem crer em mim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. O mundo, as pessoas, as gentes, Deus não desiste de Adão a Jesus, Deus não vem desistindo de sua criação. Deus quer alcançar. Deus tem chamado homens e mulheres com a mensagem do Evangelho. Jesus disse: eu vim, eu cumpri. Pai, eu te glorifico. Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me destes para fazer. João 17 diz isso. Pai, agora eu vou para ti. Mas prepara esses pequenos. Prepara esses aqui, para que esta mensagem continue. Eles continuaram, os discípulos. Cada discípulo tem uma história. Morreu decapitado, morreu de cabeça para baixo, morreu disso, morreu daquilo. Cumpriram a sua palavra. Mas Deus não desiste, eles foram. E Deus vem e agora chama mais um, acrescenta mais um entre os apóstolos. O próprio Paulo, o Saulo se torna o Paulo, o grande missionário. E ele começa a dizer, lá em Atos já vem dizendo que na igreja de Antioquia havia líderes e diáconos e começaram a jejuar. E Deus chega, o Espírito Santo chega e diz: escolhei-me agora Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho me chamado. Deus não desiste da sua criação. De Gênesis a Apocalipse eu estou te dando uma panorâmica de como Deus tem planos para alcançar as nações através das pessoas. E Deus chama Paulo, e Paulo faz uma revolução missionária na sua geração. Mas Paulo foi embora. E agora a igreja de Atos é a igreja do século 21. É a igreja que nós estamos vivendo. Embaixadores, façam valer esta palavra de embaixador. Não meça esforços para realizar a obra missionária, porque não existe nada melhor neste mundo do que estarmos envolvidos em missões, do que estarmos envolvidos pregando a mensagem do Evangelho. Quando se levantar um missionário aqui para ir ao campo, apoie, como você puder. Como você puder, apoie. Porque é plano de Deus alcançar as nações. Amém? Glória a Deus.
Eu poderia continuar, mas eu quero que você reflita e que você é a igreja de hoje. Você é a profeta, a profetisa. Você é o profeta, você é a profetisa de hoje para anunciar esta palavra. Está em nossas mãos. De Adão a André, de Adão a Moisés, de Adão a Lucas, de Adão a Joaquim, de Adão a Valdiné Fernandes, de Adão a Juliana, de Adão e de Adão até nós, para anunciarmos esta palavra. Amém? Embaixadores de Cristo, vocês são em nome de Jesus. Embaixadores de fato e de verdade do nosso Senhor Jesus. Amém? Que horas são? 8h25. Amém. Eu quero apresentar um filme. Fala das duas tribos que eu trabalho. Eu trabalho com os Canelas, que é a tribo que eu tenho assim um carinho muito grande pela cultura deles. É uma cultura bem mais nativa, onde ainda existe os índios andando como nasceram. Você vai ver aí algumas partezinhas. E trabalho com os Guajajaras, a tribo Novo Paraíso. Então, eu vou mostrar para que você saiba. Mas antes, eu quero cantar com os irmãos. E como sempre, eu não sei vir de mãos vazias para vocês. Eu sempre lembro da Embaixadores o que levo de presente. E trouxe umas lembrancinhas aqui, eu não sei se vocês querem. Como é a sacola, essa sacola aqui eu trago segurando no avião. É bonita, né? Chique. Mas eu trago com carinho, não tenho nenhuma vergonha, porque eu estou trazendo para um povo abençoado. Não é? E eu quero, desde já, a Valdinéia Fernandes. Vem cá, Valdinéia. Essa mulher tem um mês que ela passa a mensagem: pastor, lembra de mim? Eu quero um colar. Quem chora toma leite, né? É o seu. Tá. Diaconisa, nós temos aqui. Eu quero chamar as diaconisas aqui, que eu quero deixar uma lembrança especial para elas. Se não tiver, eu chamo outras irmãs aqui. Não tem nenhuma diaconisa? Tem? Opa, tem uma ali, duas só? Só tem duas? 3, 4. Subam aqui, que eu quero fazer a festa hoje com vocês aqui. Ano passado eu trouxe uma flecha, um cocar para o pastor. Trouxe uma flecha para o pastor André. Cada ano eu trago para uma equipe, né? Ô, Valdiné, aqui está tudo no papel de presente. Eu não sei como vai ser teu colar, mas eu espero que sejam bem lindo, porque você tem um mês. Ô, pastor, traz o meu. Está aqui. Tenho presentes aqui. Toma, irmã. Não, tem um aqui que parece mais com você. Toma esse aqui. Presentinho lá da região. Um presente regional. Tome para você. Esse aqui é bem lindo. Você que está de onça aí, vem. Amém. Quero chamar duas irmãs do louvor, as primeiras. Não saiam daqui, não, as que estão ganhando. Duas do louvor. Vem, Ju. As outras não estão ouvindo. Quem mais?